Fala galera, beleza com vocês? Hoje não é dia de mercado, mas é dia de estudos e eu vou trazer aqui no vídeo de hoje para vocês uma das estratégias que eu desenvolvi aqui no Profit e que elas já estão rodando algumas delas, mas eu quero mostrar o que eu gosto de utilizar, quais parâmetros eu uso e o que eu gosto de testar antes de colocar uma estratégia para rodar antes de uma conta real, né? Então, vou ver algumas das estratégias que eu desenvolvi e que elas ainda estão em teste, elas não estão ainda ligadas em conta real, beleza? Mas aqui é mais para trazer um lado um pouco mais de estatística, taxa de acerto, percentual, essas coisas que todo mundo gosta. Então, a primeira estratégia aqui que eu vou mostrar para vocês, esse daqui é o DB, né? DB que seria de bandas de Bollinger. Eu não tive, na hora que eu desenvolvi esse robô aqui, eu não coloquei um nome melhor. O certo era eu colocar um EA na frente, né? E o nome do robô. Mas aqui, galera, basicamente esse robô aqui ele é um gradiente linear que ele faz vendas ou compras nas extremidades do preço, né, visando utilizar os desvios da banda para você fazer acrescento de ordens, né, de contratos. E aí eu consigo controlar o número máximo de ordens. Coloquei também um pouquinho de gerenciamento de risco. Então aqui é o gatilho, aqui basicamente é o valor aceitável, né, aceitável no dia. Né? Então qualquer lucro acima de R$ 250, isso aqui ele é disparado esse gatilho, né? E o robô não trabalha mais. Então eu tenho uma trava de ganho aqui, trava de ganho de R$ 500, também bateu o limite lá de R$ 500, ele zera a operação, 380 de perda ele também zera a operação. Então basicamente aqui foi algumas variáveis que eu criei para trabalhar um pouco mais da gestão de risco aqui do robô. Então eu também criei algumas regras, né? Habilitar saída pela média rápida, saída pela média lenta ou saída pela VWAP. Então, basicamente, tipo assim, eu comprei na extremidade do preço. Eu vendi. Deixa eu mostrar aqui o gráfico que é melhor, né? Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o gráfico. Deixa eu colocar aqui, ó. Inserir linhas no gráfico principal. Então, basicamente, o que seria isso? Ah, tipo, eu vendi aqui nessa primeira banda. Onde que eu quero realizar? Eu quero realizar numa média de 9, quero realizar numa média de 20, ou numa VWAP, ou quero sair na banda inferior, tanto faz, entendeu? Então, basicamente, os modos de saída que eu coloquei aqui no código seria isso, tá? Então, aqui, como eu não quero mostrar mais essa parte de código, eu quero mostrar a parte de estatística, então eu vou rodar essa estratégia aqui. Essa estratégia eu estou rodando ela no gráfico de 15 minutos, tá? Aqui do mini índice. Então todas as estratégias que eu mostrar aqui para vocês, elas já estão devidamente parametrizadas, né? Então é a configuração que eu já estou utilizando aqui e na conta real, tá? Esse backtest ainda não rodou 100%, porque como é uma estratégia que tem bastante código, acaba sendo um pouco mais lento, né? O carregamento aqui do... Acaba demorando o carregamento aqui do backtest. Mas aqui basicamente agora é o backtest real aqui dessa estratégia. Aqui são os pontos de entrada, né, que essa estratégia ela entra, né? Então aqui, ó, vocês podem ver que ela vendeu aqui, né, na banda da VWAP, na segunda banda de VWAP, realizou aqui, provavelmente aqui ele zerou, porque o fechamento foi abaixo da média de 20 rápida. Então ele fez essa zeragem. Então aqui essa estratégia ela tem um saldo líquido total de 12.449. Lucro bruto, né, de 46.230, prejuízo bruto. Isso aqui não interessa muito, né? Mas a taxa de acerto aqui dessa estratégia é de 74,66%. Então a gente tem uma média de perda ali de R$ 300. Nossa maior operação perdedora foi 277. Enquanto nossa maior operação vencedora foi 2.222. Mas para isso acontecer, muitas das vezes o gráfico vai contra a gente, né? Vai acumular ordens e depois ele vai na direção do preço, né? Então, a média de operações vencedoras aqui foi de 140 e a média de lucro por prejuízo 28,17, né? Então, aqui uma estratégia dessa, né, ela deveria ter um patrimônio máximo de 12.915, tendo um retorno aqui de 6,93%. E o máximo de contratos utilizado aqui foi 7. Então, nosso drawdown aqui, trade a trade, foi de 1.823 e o declínio máximo que a gente teve durante toda essa fase de estratégia foi de 3.088, né? Então 24% de risco em cima desse capital de 12.915. Basicamente seria isso. Essa é a primeira estratégia que eu queria mostrar. Então essa estratégia aqui ela roda no gráfico de 15 minutos. Então a gente tem a curva de patrimônio, o gráfico de operações, tem aqui a maior operação vencedora aqui dessa estratégia. Então aqui a gente consegue ver, né, o quanto que ele chegou a carregar de contratos, ó, foi 7 contratos. Então aqui vocês podem ver que não tem operações ultrapassando de um dia para o outro também. O que muitos backtests por aí que a gente vê que tem estratégias que muitas das vezes elas consideram o swing trade. E isso, querendo ou não, acaba afetando o teste, né? Porque a gente tem que rodar estratégias aqui visando focar o day trade, não o swing trade. Então não pode ter operações que durma de um dia para o outro, né?
Então essa aqui foi a primeira estratégia que eu mostrei para vocês, tá? Então a segunda estratégia aqui é essa mesma banda de Bollinger aqui, focada em fluxo, tá? Fluxo comprador e vendedor. Então aqui, ó, tem a BB Fluxo. Então essa BB Fluxo aqui, ela só faz compras ou vendas se o fluxo atual estiver comprador ou vendedor. Ela vai filtrar mais as operações, tá? Então aqui a gente tem um resumo, né? Essa estratégia aqui ela tem 1,42 de fator de lucro, tem um saldo líquido de 4.076, você vê que é um saldo bem inferior, né? É uma estratégia que ela não corre muito risco. Tem uma taxa de acerto bem parecida com a estratégia anterior, 73,93%. Então aqui a nossa maior operação vencedora foi 903. A média de operações vencedoras 88, a média de operações perdedoras 179 e a nossa maior operação perdedora aqui também foi 922. Então o patrimônio máximo aqui para rodar essa estratégia seria 4.121, com retorno de 4,91%, né? Então a gente teve um risco aí de 24% e teve um drawdown ali de 43%, né? Bem maior do que a estratégia anterior. Então aqui dá para vocês verem os pontos de entrada, né? Então ele filtra o fluxo para fazer essas entradas, né? Então aqui, ó, o fluxo estava vendedor nesse momento. Então ele não carregou novas ordens para fazer mais entradas e zerou apenas quando fez o fechamento aqui na média móvel. Aqui também, ó, fez uma compra certinha aqui, saiu na média móvel. Então essa daqui é uma estratégia um pouco mais filtrada, né? Que vocês podem ver a curva de patrimônio dela. Também é uma curva bem, não bem acentuada, né? Ela tem alguns drawdowns. Então tem períodos que isso aqui não funciona muito bem. Deixa eu ver qual que é a outra. Tem uma outra dessa também, focada em bandas de Bollinger. Só que ela entra na extremidade inferior e sai na extremidade superior, né? Deixa eu mostrar aqui o backtest visual. Esse backtest vocês podem ver que é bem demorado, bem lento, demora bastante assim para carregar. Caraca, travou, cara. Ele tá demorando, agora carregou. Deixa eu mostrar primeiro o backtest visual, né? Então, deixa eu ver se tá certo. Ele ainda não carregou a estratégia atual na parte visual, tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre a estatística dela, né? Enquanto vai carregando ali. Então a estatística dessa estratégia aqui, ela tem um fator de lucro de 1,32, saldo líquido de 8.249. Essa é uma estratégia que já tem menos taxa de acerto, né? Então vocês podem ver que a taxa de acerto ali está variando de 61,82. Então temos a nossa maior operação vencedora de 596, nossa maior operação perdedora 833. Então a gente teve uma média aqui de operações perdedoras de 176 e uma média de operações vencedoras de 143. Correndo um risco ali de 19,95, que seria na casa dos R$ 1.646. E um declínio máximo no trade de 1.044. Né? Então a gente tem um retorno ali de 8% em cima de um capital de 9.150. E o backtest visual não abriu mesmo, galera. Esse roda aqui novamente. Queria mostrar o backtest visual para vocês verem como que é a dinâmica aí desse robô, dessa automação de fato. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem um. Aqui, ó. Vocês podem ver que ele comprou aqui na banda inferior das bandas de Bollinger e saiu na banda superior. Deixa eu ver aqui se tem algum. Ó, aqui tem uma, ó. Então vendeu aqui, ele fez uma venda aqui, vendeu mais um contrato um pouco acima e saiu aqui na banda inferior da banda de Bollinger, né? Então essa estratégia ela visa esses movimentos, né? Ela pega da banda inferior e realiza na banda superior e vice-versa, né? Nesse trade aqui mesmo, ó, muito bom. Ó, a gente pegou aqui, né, e realizou lá em cima. Aí comprou aqui novamente e realizou lá em cima. Então dá para pegar bons movimentos aí com esse robô também. Deixa eu ver qual que é o outro que tem aqui. Então agora o que eu vou mostrar é um baseado em Keltner, tá? Em bandas de Keltner também é um gradiente linear. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Esse carinha aqui. Esse cara aqui também é um gradiente linear.
Então esse robô aqui, galera, ele trabalha mais bandas de Keltner. Ele não usa bandas de Bollinger que nem o outro, né? Vocês podem ver que a banda de Keltner ela é um pouco mais acentuada, né? Ela tem os pontos mais próximos um dos outros, né? Então essa estratégia aqui ela é uma estratégia que ela acumula um pouco mais de contrato, com um pouco mais de velocidade do que os outros robôs, né? Então ela se alavanca muito rápido, dependendo do desvio da Keltner que você estiver utilizando. Então basicamente essa estratégia ela visa comprar nas extremidades inferiores, né, e sair nas médias centrais do preço. Então ele fica fazendo esses scalps, né, essas operações curtas, visando sempre realizar o preço nas médias ou na verdade ele só zera nas médias ou na VWAP, né? Então aqui no caso eu coloquei uma média rápida e uma lenta, né? Então basicamente seria uma média exponencial de 20 e uma média aritmética de 20. Qual das duas ele fechar primeiro, ele encerra a operação. Então esse robô aqui ele conta com um saldo líquido total de 6.309, tem uma taxa de acerto ali de 73,5 de acerto, tem uma média de operações vencedoras de 93,64, uma média de operações perdedoras de 190,68. Então vocês podem ver que é uma estratégia que o risco-retorno ele é negativo, não é um risco-retorno positivo. Então você vai ganhar menos, né, e se arriscar mais. Então tem... Normalmente as estratégias que possuem maior taxa de acerto, elas vão trabalhar dessa forma. Você vai, às vezes, ganhar 10 para perder 20, ou ganhar 10 para perder 30, porque aí você vai aumentar a sua taxa de acerto. Se você quiser uma estratégia que ganha mais e perca menos, teoricamente sua taxa de acerto ela diminui, porque você está buscando um risco maior, né? Você está procurando um retorno maior do que seu próprio risco, né? Então tudo isso vai infligir na taxa de acerto ali da sua estratégia, né? Então a gente conta aqui também com a maior operação vencedora de 692, uma maior operação perdedora de 692 também, com um risco de 36,41% em cima de um capital de 6.478, né? Então a gente teve um declínio aqui também trade a trade de 1.437. E aqui a curva de patrimônio dessa estratégia não é uma curva bem acentuada, vocês podem ver que tem dias aqui que tem um drawdown absurdo, né? E o retorno e a recuperação até que rápida, né, dessa estratégia. Mas essas estratégias que possuem acúmulo de lote, elas vão ter um risco maior assim nas operações, né? Vocês podem ver aqui pelos gráficos, né? Quando perde, né? As operações de fato. Deixa eu ver se tem mais uma. Aqui tem o VWAP Bands que eu criei também. Porém o VWAP Bands ele está configurado de acordo com as frequências que eu coloquei, né? Então para compra ele está utilizando um tipo de parâmetro e para venda ele está utilizando um outro tipo de parâmetro, tá? Então vou mostrar primeiro o parâmetro que eu estou utilizando aqui na compra. Então estou usando um percentual da VWAP ali de 0,08, né? Então a gente tem um gatilho aqui na compra de R$200, trava de perda de 500 e uma trava de ganho de R$500 também, né? Então ela também utiliza média rápida, média lenta e VWAP para poder sair da operação. Então essa estratégia aqui, galera, de todas ela é a que teve um fator de lucro maior, né? Então o fator de lucro aqui dessa estratégia de 1,54 em cima de um capital de 9.175, 74,43% de acerto também. A gente tem uma média de operações vencedoras de 56,94, a média de perda está em 113, maior operação perdedora 1.519, maior operação vencedora 1.027. Então a gente tem um retorno de capital ali de 6,64%, né? Um patrimônio máximo de 9.175, correndo um risco de 32%, né? Então vocês podem ver que as estratégias ali de gradiente linear, elas possuem um risco muito maior do que as estratégias normais ali que a gente possa ter, né? E aqui agora eu vou falar um pouco das estratégias de tendência, que elas são focadas mais de seguir o preço mesmo, né? Então temos essa daqui, é o fluxo. Esse robô, aquele basicamente utiliza fluxo e stop ATR, tá? Como filtro de entrada. Então essa estratégia aqui ela não é muito boa, né? Mas é uma estratégia mais focada... Na verdade essa daqui ela não é nem de tendência, ela faz trades com risco 1 para 1, né? Então ela utiliza o tamanho do candle para buscar o alvo ou a perda, né? Então vamos supor, essa entrada aqui, ó, se vocês for ver, a gente entrou no rompimento da máxima, porém o preço não desenvolveu. E aqui, ó, um negócio bem interessante também é que ele vai sair pelas máximas e mínimas dos... Deixa eu ver aqui, quantos períodos? Dos últimos 2 períodos, né? Então, entrou aqui, depois formou esse candle e esse, né? Então, a máxima e mínima dos últimos 2 candles, né? Entre esses dois aqui, a mínima foi esse candle aqui, então ele saiu aqui. Então, basicamente, essa estratégia ela utiliza
o fluxo e o stop ATR para poder entrar, máximas e mínimas para poder sair, ou alguma vez o risco, né? Então, tipo assim, vamos supor, esse candle aqui, ele tem... Opa! Então, esse candle aqui, ele tem 409 pontos. Então, a gente buscaria também 409 pontos. Ou se ele já viesse direto no stop, também seria os mesmos 409 pontos. Então, aqui é a curva de patrimônio. Então, esse daqui já é focado em tendência. Vocês podem ver que as barras de continuação, enquanto o robô está posicionado, ele vai pintando as barras, né? Essa estratégia aqui... Bom, essa daqui não era essa curva aqui que era para estar configurada, né? Não sei se atualizou, mas a estratégia estava melhor que a outra, né? A não ser que eu não configurei algo. Deixa eu ver se é essa aqui. Bom, a curva desse daqui está diferente. Basicamente, esse daqui sai quando ele fecha abaixo de um stop ATR, tá? E aqui eu estou utilizando o stop ATR de 2.0. 2 desvios e 20 períodos estou utilizando para poder sair das operações. Então, quando pega bastante tendência, vamos ver quais dias pegou muita tendência. Esse dia aqui, ó, vendeu aqui, realizou lá embaixo, cara. Esse dia aqui também, deixa eu pegar, olha esse dia aqui também, cara. Realizou lá em cima. Esse dia aqui o robô pegou quantos pontos? 2.677 pontos, cara. Caraca. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês algumas das estratégias que já estão rodando, né? Então, o BB, aquele lá que eu mostrei pra vocês, se a gente olhar a performance aqui, eu vou pegar dos últimos 3 meses, que ele vai considerar desde o dia que eu liguei, tá? Então, essa estratégia aqui, nos últimos 3 meses, ela tá 1.104, teve um dia que eu não liguei, que foi um dia bem lateral, teria ido muito bem. E aqui é a curva de patrimônio, desde o dia que eu liguei. Então, ela teve uma leve recuperaçãozinha ontem, mas ela bateu um pico ali de 1.420, mais ou menos. Aquelas, eu acho que não dá pra mostrar todas, porque o vídeo vai ficar bem extenso, tá? Mas eu vou mostrar. Essa daqui é a fluxo tendência. Mensal não, tem que ser dos últimos 3 meses. Ó, essas aqui que são focadas mais em tendência, não sei nem qual que é o resultado dessa. Não sei se essa daqui eu liguei ontem, qual que é a mais velha? Acho que a mais velha é essa. É que aquela outra eu liguei ontem, então só tem aquele resultado de 50 reais negativo. Essa daqui já liguei já tem mais tempo. Essa estratégia aqui ela é focada em tendência, ela chegou a bater um pico ali de 1.240 e agora ela está com um capital de 639. E a fluxo tendência, deixa eu ver a fluxo tendência. Ela tá com capital bem baixo, 106 também. E esses robôs, galera, eu não tinha configurado eles da forma que tá, né? Agora eu configurei, né? Com trava de perda, trava de ganho. Coloquei um gerenciamento de risco nele, então acredito que os robôs ficam bem melhor, né? E a partir de segunda que a gente vai ver melhor como que vai desenvolver esses robôs aí, né? Se realmente vai ser coerente com um backtest. Porque assim, galera, de fato eu ainda não confio muito no backtest do Profit. Meus robôs que operam na bolsa, eles rodam pelo MetaTrader e eu testo as estratégias no MetaTrader. Então o MetaTrader já é uma plataforma que eu confio, já é uma plataforma que está mais tempo aí no mercado. E ela é mais focada em algoritmos, algo trading, tudo. Então estou rodando mais minhas estratégias já faz muito tempo dentro do MetaTrader. Então aqui no Profit primeiro eu venho testando, né? Faço aquele backtest, não tem como fazer um backtest muito preciso. Então faço aquele backtest, depois coloco em conta demo, vejo como que os robôs vão se desenvolver, separo os melhores, né, e coloco de fato para rodar. Mas ainda não senti confiança de colocar nenhum na minha conta real. E aí aqui eu estou só mostrando para vocês a dinâmica que eu desenvolvi cada um desses robôs, né. O VWAP Bendis, ele estava num ciclo muito bom. Mas eu estava utilizando um desvio diferente nele. Então, vocês podem ver que ele chegou, bateu o pico ali de R$916 e agora se encontra aqui com 707. Mas antes eu estava usando o desvio do próprio VWAP, né, que era 0.33. E agora eu estou utilizando esse outro desvio que é 0.08. Então, os resultados pode ser que daqui para frente mude um pouquinho mais, né.
Mas é isso, galera. O que eu queria mostrar no vídeo de hoje era isso. Queria mostrar um pouco das estratégias que estão rodando, um pouco das ideias das automações. Se você tiver dúvidas, queria fazer algum tipo de comentário ou interesse em algum robô, também deixa aí nos comentários aí abaixo. E é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Bom final de semana pra vocês. Tudo de bom. É nóis, galera. Valeu.